Vou gravar, pronto. Bom, então o que a gente está estudando? Divisibilidade. Nós vimos que tem a divisão exata e a não exata. A divisão é exata quando o resto é zero, lembram disso? E a gente fala que quando a divisão é zero, o número é, por exemplo, esse aqui, ó, 10 é divisível por 2, porque o resto deu zero. Aí você fala, esse número é divisível por esse outro. Lembram? E a gente viu duas regras da divisibilidade. A primeira foi a do 2, quando o número é par, ou seja, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, não é isso? E a divisibilidade por 3 é aquela na qual você tem que somar os algarismos. Por exemplo, aqui o número 237, você tem que somar o 2 com o 3 com o 7 e verificar se essa soma, se o resultado dessa soma é divisível por 3. Se o resultado da soma for divisível por 3, então esse próprio número também será divisível por 3. Como está escrito aqui, ó. 2 mais 3 mais 7 dá 12. 12 dá para dividir por 3, porque dá 4. Então, sem eu fazer a divisão, eu vou saber que o número 237 também será divisível por 2. Beleza? Então, em regra, na maioria, para você saber se um número é divisível por outro, a maioria é você olhar no que termina. Mas tem algumas regras diferentes, como, por exemplo, a regra do 3, que não é para você olhar em que número termina. Mas você precisa, na regra do 3, somar os algarismos. Mas na do 2, você olha qual é o último número. 6. Qual é o último número aqui? 1. Então esse é divisível e esse aqui não. Né? Certo? A do 4, também a regra do 4 é no que termina. Só que não é só no último número. A regra da divisibilidade por 4 é se ele terminar em 2 zeros. Ou se os dois últimos números forem divisíveis por 4. Então, vamos lá. Eu vou marcar o que vocês vão escrever. Divisibilidade por 4 se terminar em 0, 0. Ou se os dois últimos algarismos for divisível por 4. Então, se no 2 você olha só o último número, no 4 você olha os dois juntos. Por exemplo, aqui, terminou em 0, 0. Então, sem eu fazer a conta de divisão, eu sei que 3.200 vai ser divisível por 4. Aí a outra pergunta é, 1.752 é divisível por 4? Não sei. Eu tenho que pegar os dois últimos números, 52. Se o 52 for divisível por 4, então o número 1.752 também será divisível por 4. Deu para entender? Professor, deu. Professor, você lembra que eu estava no curso ano passado, né? Lembro. Então, ano passado, eu não consegui entender quase nada do que o senhor falava. O senhor mesmo explicando mais de uma vez, eu não consegui entender. Ficava com uma dificuldade. Essa é literalmente a mesma apostila. Eu estou conseguindo entender muito mais e, assim, eu estou mais animada para aprender. Muito bom. É isso aí, o estudo não termina nunca. Você vê, né? A gente estudou um ano, foi assim, algo meio difícil, aquela coisa assim. Mas agora, no segundo ano, uhul! Está sabendo tudo. É assim que funciona mesmo. E esse ano você vai passar, né? Vou. Lembra, por exemplo, que a gente tem duas metas, que é passar no colégio militar ou passar no concurso das excelentes escolas privadas. Puxa, professor, mas eu estudo numa escola pública. Eu queria estudar numa escola privada, mas ela é muito cara. Mas só que a gente vai arrumar alguém que pague para vocês. Entenderam?
A gente tem 25 alunos estudando lá no General Osório, tudo pago por empresários. Professor, Não é então, legal? é legal. Eu pretendo entrar no General Osório. Então, é isso aí. Eu me encantei quando eu vi as imagens, assim, achei muito legal, Bom. pesquisei sobre. Bom, era para eu estar no General Osório agora, né? Mas não deu. Mas vamos estudar, vamos lá, aí você vai conseguir. Então eu separo 5. Aí eu boto quem aqui? Eu boto o 1, né? 1 vezes 4, 4. 5 menos 4 dá 1. Abaixa o 2. Ora, aqui vai dar 3. 3 vezes 4, 12, deu o resto 0. Ora, então, como 52 é divisível por 4, esse 1.752 também será, sem que eu precisasse fazer a conta desse número grande, 1.752. Eu fiz a conta só dos 52. Entenderam? Sim. Então, copiem. Já copiei, professor? Todo mundo copiou? Sim. Absurdo desse negócio. Sim. Ai, professor, por que essa apostila é tão grande? É tão grossa, né? É. Porque essa apostila é muito boa mesmo, né? Para a gente aprender tudo. Professor, Sim. Quando todo mundo então, terminar, só me falar. professor, no Ageu, né? Quando os empresários que eles decidem por quanto tempo eles vão patrocinar, né, o aluno, né? É Dependendo sempre das o patrocínio até o 9º ano do ensino fundamental. Aí o ensino médio, você tem que se dedicar muito para você ir para o Instituto Federal. Entendeu? Ah, tá, entendi. Mas, professor, Instituto Federal para fazer primeiro, segundo, terceiro ano? Exato. Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Ah, tá. Professor, acho que todo mundo terminou, não terminou? Então, vamos lá. Divisibilidade por 5. Aí eu gravo na minha cabeça. Ah, não, mas a gente esqueceu de fazer o seguinte aqui, ó. Aí a pergunta, 2.850 é divisível por 4? Não sei, eu pego os dois últimos números, 50. Se eu for tentar dividir 50 por 4, não vai dar. Ora, como 50 não é divisível por 4, então 2.850 também não vai ser. Entenderam como faz? Sim. Sim. Pega os dois números e divide por 4. Se não der, não é divisível. Isso. Então, o que é que a gente viu? A regra do 2 e a do 4 é no que termina. A regra do 3, não. Eu tenho que somar os algarismos. A regra do 2, se o número é par, ou seja, se terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. E a regra do 4 não é terminar num único número. Eu tenho que olhar os dois últimos números. Se ele terminar em 0, 0, ou se os dois últimos números forem divisíveis por 4. Então, vamos para a regra do 5. Então, gravando na mente? Tem que gravar na mente. Divisibilidade por 5. É se ele terminar em 0 ou 5. Então, aí a regra do 5 é igual. Quer dizer, a regra do 5 também é de terminar. E ele é mais fácil de todas. Porque se terminar em 0 ou se terminar em 5, ele é divisível por 5. Se não terminar, então não é. Então, vamos ver aqui. 340 termina em 0.
635 termina em 5, então ambos são divisíveis por 5, mas o 148 não. Ele termina em 8, não termina em 0, nem em 5. Compreenderam? Sim. Sim. Copiaram? É que eu tô Copiaram? copiando. Tô copiando. Bom, Podem divisibilidade copiar. Apareça o termina, Rafael, Eduardo, Pedro. Só está vendo a termina... Natália, o Guilherme Piroli. Professor, Professor, Sim, é para copiar sim. tudo esse aqui de baixo? É só o que eu estou escrevendo. então, professor, Ah. se terminar... Então, vou marcar aqui, ó. Então, 340 é, 335. 635 é, 148 não é. Então, escreve só isso. Professor, Só que eu então, marcar de amarelo. termina Pode falar. em 00. Divisibilidade por 5 termina em 00 ou em 5, né? 55, mas na verdade é o último número que a gente pega, né? Se for 0 ou 5. Então você só olha o final, o último. É um 0? Então é divisível. É um 5? Sim, então é divisível. Qualquer outro Agora, número que seja no final, seja 0 nem 5, não é divisível. Não é. Beleza? Vamos lá? Vamos. Todos copiaram? Sim. Então vamos lá. Divisibilidade por 6. A do 6 é misturado. Por que a do 6 é misturado? Porque você tem que observar a regra do 2 e do 3. Se para aquele número valer a regra do 2 e também do 3, tem que ser as duas juntas. Então, o número será divisível por 6. Então, escreve aí, ó. Divisibilidade por 6. Eu vou escrever aqui antes, ó. Se for divisível por 2 e 3, ao mesmo tempo. Copia isso. Então, você tem que ter memorizado a regra do 2 e do 3 para saber se o número é divisível por 6. Porque você vai ter que testar as duas regras, a do 2 e a do 3. Entendeu? Por 6. Professor, o senhor pode falar de novo? Sim. A Posso. divisibilidade por 6? Rapidinho, para mim terminar de copiar. Sim. Divisibilidade por 6. Se for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Obrigada. Isso. Então, vamos lá. Por exemplo, 642 é divisível por 6? Primeiro, vamos testar a regra do 2. Ele é par, porque ele termina em 2, certo? Ele é par porque ele termina em 2, correto? Sim. Sim. Ora. Então, agora a gente testa a regra do 3. Qual é a regra do 3 mesmo? Professor, esse aí no meu caderno até agora não tá. O senhor mandou copiar a partir do 4. A regra do Mas 3 é um foi número do- que é divisível por 3. A regra do 3. A regra do 3 a gente estudou na semana passada, por isso você não copiou. Você copiou na semana passada. Qual é a regra do 3 mesmo? Qual é a regra do 3? Professor, Sim. Qual é a regra do 3? eu vou pegar meu caderno, porque eu troquei de caderno, aí no meu caderno não tá anotado aqui, entendeu? Acho que é por isso que eu não achei. Tá, entendi. Qual é a regra do 3, galera? Quero ver quem guardou na cabeça. Vai, Júlia Miranda, qual é a regra do 3? Miguel? Não é somar todos os números do resultado que dá um número divisível por 3? Exatamente. Então, eu tenho que somar aqui, ó.
o 6 mais o 4 mais o 2. 6 mais 4. 6 mais 4 dá 10. 10 mais 2. 12. 12 dá para dividir por 3? 12 é divisível por 3? Sim. Sim. É. 4 dá 12. Então, 3 vezes exato. 4. Então, 642 é divisível por 6, pois ele vai ser divisível por 2 e por 3. Ao mesmo Entenderam? tempo. Sim. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É isso aí. É fácil a regra do 6. É a do 2 e a do 3 juntas. Não é isso? Divisibilidade É isso. por 7. Professor, isso aí também vai estar no meu caderno do ano passado. Tem tudo aí pra... Legal. O importante é estar na cabeça agora, hein? E não sair mais. Vamos colocar só coisas boas na nossa cabeça. Minha mãe disse que a única coisa que não podem roubar da gente é o nosso conhecimento. É verdade, né? É. Verdade, porque tá gravado na mente. Ninguém entra na nossa mente. Imagina a gente estudar tanto e a gente ter pleno conhecimento de tudo. Saber tudo de tudo. Daí, quando crescer, o filho pergunta alguma coisa pra mãe, daí a mãe sabe tudo. É isso aí. É uma gênia. Mãe. É o que diz o apóstolo Paulo, né? Sim. A gente tem que ter plena ciência de todas as coisas e também ser amoroso. Lembra que o apóstolo Paulo fala isso? Você tem que ter amor e saber muito. Porque não adianta só saber muito sem ter amor. Lembra da música? Professor, Sim. a gente vai para divisibilidade por 7 agora? A divisibilidade por 7 posso falar, apesar de nem ter na apostila. Tá, então o senhor vai A falando. divisibilidade. Tá, então eu vou escrever aqui a divisibilidade por 7, porque não tem aí na apostila. A divisibilidade por 7 é... sim, pode falar. É rapidinho, eu sei que não tem na apostila, mas assim, eu queria que o senhor pudesse mandar a apostila de novo. Ah, tá. Natália, então escreve para mim depois da aula no particular que eu vou te mandar a apostila, tá bom? Ontem eu mandei para a Ana Beatriz. Para fazer a tarefa. Então, ó, divisibilidade por 7. Eu vou escrever como se fosse um exemplo. É para escrever. Eu vou escrever pelo exemplo, tá? Como você faz da regra da divisibilidade por 7? Eu vou mostrar um exemplo e falar como é a regra. Por exemplo, vamos pegar esse número mesmo aí, 642. Aí o que você faz? Você separa o número bem aqui, ó. Separa a unidade. Separa a ordem das unidades. Aí você faz 64, que é o que está do lado, esquerdo. 64, você faz menos o dobro da unidade. Professor, Ora, então a gente vai pegar... Então, daí a gente pega o número do lado esquerdo e faz menos 2 vezes o número que está do lado direito. Exato. Ah, tá. É isso aí. E você separa só a unidade. Aí vai dar o quê? Aqui, 64, como eu tenho que fazer a multiplicação primeiro, 64 menos 4 dá 60. Aí você pensa, 60 dá para dividir por 7? 60 está na tabuada do 7? Não. Então, esse número aqui, 642, também não será divisível por 7. Tá, vou ver se está certo aqui. A gente divide... Professor, e se for um número de, tipo, ao invés de ser de
centenas e unidade for tipo dezena e dezena e unidade. A gente separa aqui do lado, faz a mesma coisa, só que só com dois números, tipo 64. Sim, mas aí né? é tão fácil que, você poderia dividir, né? Só vale a pena usar a regra do 7 com um número muito grande. Se for, número se for maior. maior de 3, se for tipo no milhão, Isso. aí a gente pode fazer isso. Sim. Divide Porque se ele for pequenininho... Ó, 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 11, 77. Enfim. Até duas casas é muito fácil. Podemos seguir em frente? Se bem que a regra do 7 nem ajuda tanto assim. Mas ajuda. Então, vamos lá. Regra da divisão por 8 também é no que termina. Ora, então vamos fazer uma revisão de tudo que a gente estudou. Do 2 é no que termina, do 4 é no que termina, do 8 é no que termina. No 5 é regra no que termina. No 3, não. No 3 eu tenho que somar os algarismos. E do 6. Do 6 é misturado. É a regra do 2 e do 3 ao mesmo tempo. E do 7? Do 7 é mais complicado. Do 7 eu tenho que separar a ordem das unidades. Eu pego o número da esquerda e diminuo do dobro da unidade. E do 8 é no que termina. Então vamos ver do 8. Acabou no... A do 8 é parecida com a do 4, só que em vez de você olhar se termina em 00, você olha que se terminar em 3 zeros. Então tem que terminar em 3 zeros, ou os 3 últimos algarismos for divisível por 8. Tipo, 3.000. No caso, o 4 só termina em... tem que terminar em 2 zeros. No 4 tem que terminar em 2 zeros e do 8 tem que terminar em 3. Ou, se não terminar em 2 zeros no 4, você pega os 2 últimos algarismos e tenta dividir por 4. E no 8 você pega os 3 últimos. Entendi. Certo? Professor, espera aí. Então, termina em 000 e a gente pega os 3 últimos números, mas daí, se não for 0, vai ser o número divisível por 8. Os 3 últimos. Quer ver? Vamos ver o exemplo. 7.645. Tem que ver se o 645 é divisível por 8. Exato. É isso Matemática aí. é gostoso, professor. Hã? Verdade, eu gosto de matemática. Matemática é gostoso. Matemática é legal, né? Uhum. É gostoso fazer quando você entende, quando você sabe. Então, é gostoso fazer assim. Não tem nada É legal. a ver isso aí. Termina em 000 e os 3 números. Os 3 finais números que são divisíveis por 8. Exato. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Vou pintar de amarelo, que é mais legal, ó. 7.000 é divisível por 8? Sim. Por quê? Porque ele termina em 3 zeros. Em 3 zeros. Olha esse número aqui, 56.104. Ele é divisível por 8? Não sei. Eu tenho que pegar o 104 primeiro e tentar dividir 104 por 8. Então, vamos lá. Pego o 104 e tento dividir por 8. Quem eu separo? Aonde? 10. O 10. Separo 10. Quem eu coloco no quociente? Opa, aqui. 1. 1 vezes 8. 8. 10 menos 8 vai dar 2, certo? 8. E Certo. agora o que eu faço? Abaixo 4. E agora? Quem eu coloco no quociente? Coloca 3. 3 vezes 8, 24. 24 menos 24, nada. Ora, como 104 é divisível por 8,
Então, 56.104 vai ser. E eu não precisei fazer a conta do 56.104. Eu fiz só do 104. Então, 56.104 é divisível por 8, porque o 104 é também. Só isso. Beleza? Beleza. Professor, olha aqui. Termina em 000 na divisibilidade por 8. Ou os 3 últimos números têm que ser divisível por 8. Exato. Copiou certo a regra. Vamos ver o outro exemplo aqui, ó. 78.164. Ele é divisível por 8? Não sei. Eu vou pegar primeiro o 164 e tentar dividir por 8. Então, vamos. Quem eu separo? 16. Separo 16. Quem eu ponho aqui no quociente? 2. 2. 2 vezes 8, 16. 16 menos 16, nada. E agora o que eu faço? O 4. Abaixo o 4. Abaixo o 4. Abaixou o 4, dá para dividir? Não. Professor, Não, então- professor. Abaixou o 4. Opa. Abaixou o 4. Não deu para dividir, o que você faz? Coloca um 0 do lado. Coloca o 0 aonde? Eu esqueci o nome. Aqui do lado do 2. Isso. Coloca um 0 no Esqueci o quociente. nome desse grupo. Eu esqueci o nome desse grupo. É, quociente. Quando você abaixar e não dá para dividir, você tem que colocar um 0 no quociente. Então, professor, essa era a minha dúvida, porque eu não lembro quando que foi que eu fiz uma conta dessa que não dava para dividir e acabou que eu não consegui fazer. Porque eu não consegui entender o que era para fazer. Já que o número Então agora a estava gente... pelo número que estava do lado. Sim. Agora já sabe. Abaixou. Sim. Dá para dividir? Não. Você tem que colocar um 0 no quociente. Aí, o que eu vejo? 164 não é divisível por 8, deu o resto 4. Ora, então esse número aqui, 78.164, também não vai ser. 78.164 não é divisível por 8, por quê? Porque o 164 não é. 6, divisibilidade por... Agora a gente vai para divisibilidade por 9, tá? É. Divisibilidade. Já estou copiando aqui a divisibilidade por 9. Beleza. O caderno está organizado. Muito bom. Júlia Miranda, você está copiando aí? Sim, professor. Beleza. Professor, Sim. Pode falar, Natália. se eu tirar nota boa na prova de matemática, eu vou começar a acreditar mais nesse curso. Com certeza, esse curso é muito bom. Professor, Esse curso aprovou 3 alunos no colégio militar. Aprovou em primeiro lugar, em quarto lugar, em 10º lugar. Pode não, pode falar, meu Deus. então, o senhor está ajudando a gente, mas o senhor não é professor ou o senhor dá aula mesmo nas escolas? Não, só dou aula para vocês. Então, com o que o senhor trabalha? Eu sou auditor da Fazenda. Eu estudei Legal. muito aí. Eu sou engenheiro. Depois eu fiz mestrado em engenharia. E depois eu passei num concurso. O concurso a profissão que eu faço tenho que fazer as empresas pagarem o imposto que vai trocar as lâmpadas da cidade, construir asfalto, construir hospital. Que top! E é isso que vocês têm que fazer, estudar muito, porque eu já viajei para... Muito bom, tem que estudar bastante. Por exemplo, eu já viajei para Disneylândia 8 vezes. 8? Levei os meus filhos. Mas quando eu era pequeno, igual você, eu fui estudando todo dia, estudando. Aí eu fazia as provas, eu passava nos concursos.
passei na faculdade de engenharia mais difícil do Brasil. Olha. Me formei Professor. lá. Assim, eu penso, medicina vai ser muito difícil, porque além de você ter que se treinar, assim, para você conseguir ajudar as pessoas, porque tem muita pessoa que não pode nem ver sangue, que já desmaia. Eu tenho Aham. eu tenho que estudar muito porque esse trabalho é muito difícil. E também aguentar todo dia trabalhando muito e também, assim, aguentar ver sangue, machucado muito grave, essas coisas. É, verdade. Mas você acostuma com isso, porque isso ajuda muito as Mas às pessoas. É legal. vezes, Ana, você não É legal você ser não médico, precisa né? pegar um trabalho de medicina, de sangue, essas coisas. Você pode pegar um trabalho de medicina que abre exame, essas coisas. É, tipo oftalmologista Quero ser clínica geral. que cuida dos olhos, por exemplo. Você só vai cuidar de olho. Então, vamos lá. Os meus filhos são médicos, estão estudando medicina. Ele passou em 5º lugar na Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, direto do 3º ano, mas ele estudava muito. E outro, ele passou lá na USP, em São Paulo, passou na Unicamp, passou na Unesp, passou nas faculdades de medicina mais difíceis do Brasil. Mas aqui em casa o estudo foi assim, ó, pedreira, não tem moleza. Então, vamos lá. Divisibilidade por 9. A divisibilidade por 9 é a regra igual a do 3. Só que lá no 3 eu somo para saber se é divisível por 3. No 9 eu somo para saber se é divisível por 9. Então, a regra do 9 é igual a do 3. Soma dos algarismos e verifica se essa soma é divisível por 9. Só isso. Professor, Sim. quando eu estava no primeiro ano, né, eu estudo numa das melhores, estudo no Padre Franco e todo mundo elogia essa escola, porque ela é sim muito boa. E elas sempre me chamavam de inteligente, mas eu ainda, tipo, eu sabia que eu era inteligente pro meu nível. Tipo, no segundo ano eu já sabia, assim, também me chamavam de inteligente porque eu já sabia ler e escrever com 6 anos. Algumas pessoas não aprendiam isso, e eles me elogiavam bastante. Uhum. Mas agora eu tô bem melhor do que antes. É isso aí. Já me chamavam de É só você. muito inteligente. Você tem que estudar todo dia, até no domingo. Quanto mais você estudar, mais inteligente você vai ficando. Então, bora lá. Ora, então, por exemplo, 1.692. Pergunta, ele é divisível por 9? Não sei. Eu tenho que somar os algarismos. 1 mais 6 mais 9 mais 2. Ora, agora eu faço 9 mais 1. 10. 10 mais 8, ó. 6 mais 2 dá 8. 10 mais 8. 18. Aí eu pergunto para vocês, 18 é divisível por 9? Sim. Ora, ele é, porque dá 2 aqui, aqui vai dar 0. 2 vezes 9, 18. Como 18 é divisível por 9, então 1.692 vai ser. Mas eu não fiz a conta 1.692 dividido por 9, que era uma conta muito grande. Eu testei a soma dos algarismos. Somei os algarismos, me deu 18. Como a soma dos algarismos é divisível por 9, então 1.692 também será. Entenderam? Peraí, professor. O senhor pode explicar de novo, porque eu não consegui entender direito. O senhor soma 1 mais 6 mais 9 mais 2. Aí deu 18. Aí eu peguei o 18 e dividi por 9. É divisível? É. Então, esse número, 1.692, também será divisível por 9. E eu descobri isso sem ter que fazer a conta da divisão. A conta é gigante. A conta é grande. Obrigada, Então, entendi agora. Então, essas regras da divisibilidade, elas servem para facilitar a conta e a gente descobrir se o número é divisível ou não, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, e tem mais, né? Sem fazer a conta de divisão.
Divisibilidade. Eita! Já vai dar... Já é 10h12, professor. Eu nem vi o Passando. horário. Tá passando rápido, né? Tá. Então, vamos dia, lá, assim, podemos? Aí, esse outro número, ó, por exemplo, esse outro número, 724, é divisível por 9? Não sei. Somos algarismos. 4 mais Professor. 2. Sim. 4 mais 6. 6 mais 7. 13. 13. 13 dá para dividir por 9? Não. Não, 13 não dá para dividir por 9, então 724 não é divisível por 9, porque a soma dos algarismos não é. Pode falar, Natália. Professor, talvez eu tenha que sair mais cedo, tá? Por que isso, Natália? Que horas você está Hã? pensando sair? Porque Por a quê? minha mãe, ela vai sair, porque a minha mãe tem que ir no médico. Aí ela vai me deixar na minha avó. Só que na minha avó não tem internet. Só que ela vai me deixar na minha avó pra eu daí da minha avó ir pra escola. Ah, tá bem. Beleza. Então aí você pode sair, a aula está sendo gravada, depois você pega o finalzinho da aula aí na internet. E me pede a apostila que eu vou mandar a apostila para você. Bora, então vamos lá, vamos em frente. Todo mundo copiou a regra do 9 é igual a do 3. Só que no 3 a gente divide por 3 e no 9 a gente divide por 9. A soma dos É. algarismos tem que ser divisível por 9. Isso, muito bom, exatamente. Professor, Pode tirar a mãozinha aí, Natália, ou você quer fazer outra pergunta? Ah, não. Eu esqueci de tirar. Ah, tá. Então vamos lá. Vamos lá em Professor. frente. Sim. Já me chamaram de Natália porque acharam que minha voz é parecida com a da Natália. É parecida? Não, tem uma certa diferença. Então vamos lá. Divisibilidade por 10. Ora, a do 10 também é no que termina. E é a mais fácil de todas. Por quê? Quando terminar em 0. Só isso. Então, ó, do 2 é no que termina, do 4 é no que termina, no 8 é no que professor, termina, esqueci. no 5 é no que termina, no 0 é no que termina. A maioria é no que termina. Então, a regra da divisibilidade por 10 é: termina em 0? Termina. Então, o número é divisível por 0. Esse aqui, ó, terminou em 0. Então, dá para dividir por 0. Esse aqui não, terminou em 7, 1.247. Então, professor, ele não é divisível por 10. Professor. Esse é. eu Sim. cheguei a- Então, eu pode falar. Pode falar, cheguei Ricardo. agora- Eu cheguei agora, preciso copiar isso aí, tudo. Sim, você perdeu um monte de coisa, hein? Depois pega com a Ana Beatriz. Ó, Tá. você perdeu a divisibilidade por 4, por 5, por 6, por 7, que a gente escreveu aqui a parte, por 8, por 9, e agora estamos no 10. Professor, como que eu vou Sim. mandar para Oi, ele professor. que ele perdeu? Ah, você tira uma foto do seu caderno. Ah, tá. Você tem apostila, Ricardo? Não, o senhor mandou lá no grupo, né? Pode me pedir no Professor. particular, eu te mando e você olha. Tá. O senhor manda a apostila, daí ele olha a página e copia no caderno dele. Mas se ele Sim. não conseguir, eu posso mandar para ele. Sim. Então, vamos lá. Todo mundo copiou a do 10? Vamos lá no próximo. Professor, a aula é só com você ou tem outro professor já vindo? Tem muitos professores. Antes teve uma professora de redação, você não viu? Você assistiu, Sim. você assistiu a aula de interpretação com a professora Juliana? Sim. E o professor Paulo César? Juliana, Paulo César Não, e mas eu agora o peguei senhor. só um pouquinho. Aí tem outros professores. Tem a professora Ana, a professora Alexandra, Giovana, professora Gabi, Não. professora Jaqueline, professor Luiz, Eu conheço professor todo mundo aí.
Professor Eu tô Lucas. Eu tô perguntando depois dessa sua aula. Não, mais depois outra? dessa não. Não, Ele essa é é a a última. última. Ele é a última. É a última. Aí vai ter só de tarde. Aí vai ter só à tarde. Então, vamos lá. Divisibilidade por 11. Essa também, ela é diferente. O que você vai fazer nessa divisibilidade por 11? Você vai somar os algarismos de ordem ímpar. Primeira coisa, você vai somar os algarismos de ordem ímpar. E depois, professor, você vai somar os algarismos de ordem par. Aí você vai fazer a diferença entre essas somas. Se a diferença entre essas somas for divisível por 11, então o número será divisível por 11. Peraí, Copiem professor, e a gente vai explicar. somar os algarismos de ordem ímpar. É, E depois, somar os algarismos de ordem par. mas dá um exemplo. Sim, vou dar o exemplo. Então, vamos lá. O exemplo ajuda a gente a entender melhor, né? Olha esse número aqui, 87.549, certo? Certo. Ora, quais são as ordens? Essa aqui é a primeira ordem, essa é a segunda, essa é a terceira, lembra? Essa é a Sim. quarta ordem, essa é a quinta ordem. Qual é a regra? Somo primeiro os algarismos de ordem par, de ordem ímpar. Então, eu vou somar o 1 com o 5 com o 8. Soma dos algarismos de ordem ímpar. Eu vou somar 8 mais 5 mais 9. Ora, quanto dá isso? 8 mais 5 mais 9. Vamos lá. Primeiro vamos fazer devagar. Ó. Opa, eu risquei em vez de eu pintar. 9 mais 8. 17. Não, 17. Isso. 17 mais 5. 22. 22. Então, pronto. A soma dos algarismos de ordem ímpar deu 22. Primeira coisa que eu fiz. E agora, professor, o que eu vou fazer? A outra coisa que eu vou fazer é somar os algarismos de ordem par. Vou marcar contra a cor. Professor. Ora. Professor, mas o número 8 não é um número par? Não. Ele está na ordem ímpar. Compreende? Tá. Ele está na ordem ímpar. Ó, vou marcar de cinza. O algarismo que está nas ordens ímpares, na primeira, na terceira e na quinta, mesmo se ele seja par. Entendeu? Professor. Sim, Mas ele entendi. está na Professor. casa. Ele está na casa de ordem ímpar. Pois não, pode falar. Então, se eu copiar tudo que você marcou de amarelo, né? Para copiar tudo que eu escrevi de amarelo. Pois não, Ana Beatriz. Então, professor, se tiver, eu já ia fazer uma pergunta. Assim, se, por exemplo, tiver mais de 3 números ímpar, não seria ele, seria o que está na primeira, na terceira e na quinta ordem, só ele. E eu somaria o resultado, depois somava o par, assim, Isso. né? Exato. A gente não importa se ele é par ou se ele é ímpar. A gente tem que somar o que está na ordem ímpar, a primeira coisa. Somar o que está na ordem ímpar, primeira coisa. Então, vamos lá. Ora, agora eu vou somar os que estão na ordem par, não importando se ele é par ou se ele é ímpar. Ora, na segunda, então, vou somar com o que está na quarta. Que aqui tem um 4 e aqui tem um 7. Ora, então, vou fazer 4 mais 7. Quanto vai dar 4 mais 7? 12. Não, peraí. 4 mais 7 é 11. 11. Dá 11. Ora, agora eu faço, como ele falou aqui, a diferença entre essas somas.
Ou seja, vou até escrever esse aqui embaixo desse, ó. 22 menos 11. 11. 11. Aí eu pergunto para vocês, 11 dá para dividir por 11? Dá. 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 11 é dividido Dá um. por 11, dá 1. Dá um. Ora, então significa que esse número todo aqui, o 87.549, ele será divisível por 11. Então, eu não precisei fazer a conta da divisão de 87.549 por 11 para saber se ele é ou não é divisível por 11. O que você fez, professor? Eu verifiquei os algarismos que estavam nas ordens ímpares e somei esses algarismos que estavam nas ordens ímpares, sem importar se ele era par ou se ele era ímpar. Aí, depois, eu somei os algarismos que estavam nas ordens pares, sem importar se eles eram pares ou ímpares. Aí eu subtraí a primeira soma da segunda. Deu um número que ele era divisível por 11. Então, aquele número grandão, ele será divisível por 11. Entendeu? É assim. Entendi. Professor, eu terminei de copiar. Tá, Essa todo mundo divisibilidade terminou? vai por... Sim, professor, Sim, eu copiei o professor. exemplo também, tá? Olha o gato passando aqui na frente, pelo amor. Olha o gato passando aqui na frente. Meu gato subiu em cima da mesa, daí eu tive que tirar ele de cima da mesa. E tá miando agora. Então, Aqui, ó. professor, a divisibilidade... Ai, que bonitinho. Professor, a divisibilidade vai acima de... Vai 11, 12, 13, vai até qual número? Já está acabando, está perto do fim. Então, como a gente viu aqui, ó, e ele fez exatamente o que a gente fez, ó. Ele botou lá 87.549. Quais são os algarismos que estão nas ordens ímpares? Primeira ordem, terceira e quinta. Então, eu vou somar o 8 com o 5 com o 9. Deu 22. Agora, os que estão na ordem par. Segunda ordem, quarta ordem, soma o 4 com o 7. Deu 11. Agora, subtrai uma soma da outra. 22 menos 11 dá 11. 11 é divisível por 11, dá 1. Então, significa que esse número inteiro será divisível por 11. Beleza? Foi o que a gente fez. Beleza. Copiaram? Então, vamos em frente. Agora, vamos ver o outro exemplo dele aqui, ó. O outro exemplo dele é legal. Por quê? Porque o que acontece? Vamos ver o número. 439.087. É divisível por 11? Não sei. Não sei se é. Como eu vou saber? Eu vou somar os de ordem ímpar. Esse, com esse, com esse. 3 mais 0 mais 7. 3 mais 0 mais 7. Ora, isso dá 10. Está muito espessa essa caneta. E agora, eu somo os algarismos da ordem par. Não importa se ele é par ou se ele é ímpar. Então, eu vou somar 8 com 9 com 4. A segunda com a quarta com a sexta ordem. Aí eu escrevo aqui, 8 mais 9 mais 4. Então, a gente faz assim. 8 mais 4. 12. 12. 12. 12 mais 9. 21. 21. 12 mais 9, 21. E agora eu tenho que fazer 10, porque é isso que a gente tem que fazer, a regra. A gente tem que fazer 10 menos 21. Mas como que eu vou fazer essa subtração se o minuendo é menor que o subtraendo? A soma dos algarismos de ordem ímpar deu menor que a soma
dos algarismos de ordem par. E agora? Lascou-se? Não. Quando isso acontecer, o que você faz? Você soma 11 nesse aqui. Ué, como assim somar um? Somar mais um? Somar 11. Somar 11. Quando acontecer que a soma dos algarismos de ordem ímpar der menor que a soma dos algarismos de ordem par, você soma 11 na soma dos ímpares. Ora, 11 mais 10. 21. 21 menos 21. 0. 0 é divisível por 11? Não. É ou não? Não. Não. Claro Zero. que é. E por 11? É? O zero é divisível por qualquer número. Imagina que a gente está numa aula presencial, todo mundo aqui. Aí eu disse assim, eu vou trazer um chocolate na próxima aula para vocês aqui. Eu vou trazer uma caixa de bis. Uma caixa de bis, veio um monte de chocolate lá. Mas aí eu esqueci de levar. Já fico bravo. Então, eu esqueci de levar. Aí eu pergunto para vocês, quantos chocolates eu levei? 0. 0. Digamos que vocês eram 11 alunos. Quanto cada um vai receber? 0. 0, então é divisível. O 0 é divisível por qualquer número. Vai dar 0 a resposta. Vocês vão sair sem chocolate nenhum. Então, 0 é divisível por qualquer número. Então, 0 é divisível por 11? Claro, vai dar 0 a resposta. Ninguém vai sair com chocolate nenhum nessa hora. Bom, pelo menos não vai ter injustiça. A não Aí, ser a o que injustiça que não levou chocolate. Aí, como 0 é divisível por 11, então esse número inteiro vai ser divisível por 11. Sem que eu tenha feito a conta dele. Entenderam? Sim. É isso aí. Ó, Professor, como 0 é divisível por 11, porque o 0 é divisível por qualquer número. Se tivesse 1000 alunos, eu esqueci a caixa de chocolate. Aí, vocês vão sair com 0 cada um. Então, o 0 é sempre divisível por qualquer número. A resposta dá sempre 0. Então, como o 0 é divisível por 11, o número é 439.087 é divisível por 11. Entenderam? Beleza? Sim. beleza. Podemos seguir em frente? Todos copiaram? Sim. Sim. Então, vamos lá. A regra da divisibilidade por 12. A regra da divisibilidade por 12 é parecida com a do 6. A do 6, eu tenho que testar a regra do 2 e do 3 ao mesmo tempo. E a do 12, eu tenho que testar a regra do 3 e do 4 ao mesmo tempo. Porque 12 é igual a 3 vezes 4. Então, o número é divisível por 12 se ele é divisível por 3 e 4 ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Beleza? Beleza. O senhor vai dar exemplo também, professor? Sim, vamos. Tá aqui, ó. 700 e... Opa, eu risquei. 720 é divisível por 12? Não sei. Primeiro, vamos ver se é divisível por 3. Do 3, a regra é somar os algarismos. Aí tá aqui, ó, 7 mais 2 mais 0. Ora, 7 mais 2 dá 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Opa, então tá indo bem. Mas não é suficiente. Eu tenho que testar a regra do 4. Qual é a regra do 4? Eu observo os dois últimos.
Os dois últimos números é 20. 20 é divisível por 4? É, porque 5 vezes 4 dá 20. Então, esse número 720, ele é divisível por 3 e também por 4 ao mesmo tempo. Como acontece isso, eu posso dizer que ele é divisível por 12. Compreenderam? Sim. Sim. Agora vamos testar o outro. Peraí, professor, tô copiando. Tá. Tá acabando, acho que só tem mais 2 regras. Então, a gente viu a regra do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9, do 10, do 11, do 12. Professor, Vocês gravaram tudo na cabeça? professor, Ah, foi mal, é que meu microfone estava desligado, mas daí eu copiei o algarismo, 3 e 4 tem que ser divisível. Não. Fala de novo, o professor, que eu não consegui escutar direito. divisibilidade por 12. Quando é divisível por 3 e 4 ao mesmo tempo. Então, você tem que testar a regra do 3 e a regra do 4, as duas. Não basta só uma, tem que ser as duas. Quando é divisível por 3 e 4 ao mesmo tempo. Ok, aqui, tá, professor? Tá, beleza. Professor, o senhor pode Sim. passar para o próximo exemplo. Vamos para o próximo exemplo, então. 870 é divisível por 12? Não sei. Vamos testar a regra do 3 e do 4. Ora, vamos ver a regra do 3. Somos algarismos. 8 mais 7 mais 0 dá quanto? 15. 15. Aí pergunta, 15 é divisível por 3? Porque 15 dividido por 3 dá 5. Opa, então está indo bem. Mas não é suficiente ainda. Está indo bem, mas não é suficiente. Eu tenho que testar a regra do 4 agora. Qual é a regra do 4 mesmo? Tudo que é dividido por 4. Como é que eu testo? Qual é a regra da divisão por 4? Quem que eu pego? Quem que eu pego? Os dois últimos números você precisa ver se é divisível por 4. Então tá aqui, eu peguei o 70. Vamos ver. Vamos ver se ele é divisível por 4? Vamos. 70 dá para dividir por 4? Quem eu separo? 7. O 7. Quem eu ponho no quociente? 1, O 1. 1 vezes 4. 4. 4, 7 menos 4. 3. 3. E agora o que eu faço? Abaixo 0. abaixo, Abaixo 0. E agora, quem eu ponho no quociente? 7, 7. 7 vezes 4. 28, 30 menos 28. 2. vai sobrar 2. Ora, então 70 é divisível por 4? Não, Não. Então, esse número aqui não vai ser divisível por 12, porque ele não é divisível por 4. Ele tem que ser ao mesmo tempo por 3 e por 4. Se ele for por um e não for por outro, então ele não vai ser por 12. Entenderam? Sim. sim, Ele é por 3, mas não é por 4, então não é por 12. Tem que ser ao mesmo tempo, pelos dois, por 3 e por 4. Professor, Sim. por que é que tem tipo divisibilidade por 12 e pula
divisibilidade por 13 e 14, vai direto para o 15. É, porque não cai do 13 e do 14. Cai só do 12 e do 15, direto. Só os que a gente está estudando. Lá vem o gato. Acho que eu tô bonitinho. Tá, já vou Professor, copiar. o gato fica aí na sua mesa? Não, é raro ele subir na mesa. O meu sobe todo dia. Agora eu não sei onde ele tá para mostrar. Quantos anos seu gato tem? Em 5 anos. Não tá novo ainda. Já copiaram? Vamos para o 15? Sim. Então vamos. Vou apagar aí, que a gente acabou escrevendo em cima, né? Professor, não tem divisibilidade por 13, por 14? O senhor falou que não. Agora do 15. O número é divisível por 15 quando ele é divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Então, você tem que testar a regra do 3 e a do 5. Se for pelos dois, ele será divisível por 15. Porque a gente lembra aqui, 15 é igual a 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. Isso. Professor, Sim. o senhor pode falar mais uma vez? Porque quando eu estou copiando divisibilidade por 15, pelos números, eu acabo me distraindo do que o senhor falou. Tá, então vamos lá. Divisibilidade por 15, quando é divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Quando é divisível por 3 e por 5? Professor, tipo a do 12 ali, mas aqui é por 3 por 5, né? Ali o 12 é 3 e 4, você tem que testar a regra do 3 e do 4, e do 15 você tem que testar a regra do 3 e do 5. Parecido. Mesmo tá. Pode ir, professor, para os exemplos. Podemos ir? Vamos para os exemplos. Aí pergunta, 105 é divisível por 15? Opa, tenho que testar a regra do 3 e a regra do 5. A do 5 é fácil pra caramba. Quando é que um número é divisível por 5? Quando termina em 0. Quando termina em 0. Quando termina em 0 e em 5. Ora, e é o caso, porque esse aqui termina em 5. Então, ele já... Opa, meio caminho andado. Ele é divisível por 5, certo? Então, deu meio caminho andado. Lá vem o gato. O gato está no vai e vem. Então, vamos lá. Então, beleza. Agora vamos testar a do 3. Qual é a do 3? Eu somo os... ímpares. Os Eu somo números. os algarismos. Os algarismos. A regra do 3 eu somo os algarismos. Então, 1 mais 5. Ora, tem um 0 ali. Nem preciso somar. 1 mais 5. 6. 6 é divisível por 3? Sim. É. Ora, então esse número vai ser divisível por 5, porque ele termina em 5. Ele vai ser divisível por 3, porque a soma dos algarismos dá 6, e 6 é divisível por 3. Ora, então ele vai ser divisível por 15. Então, ele é divisível por 15, porque ele é divisível por... Opa! Porque ele é divisível por 3, também por 5. Pode falar, Ana Beatriz. Não, professor, já esqueci o que eu ia falar. O senhor falou e eu esqueci o que eu ia falar, né? Agora vamos testar o outro. Pergunta, 530 é divisível por 15? Não sei ainda. Eu tenho que testar a regra do 5 e do 3. Primeiro deles é fácil, a do 5. Ele termina em 0. Ele é divisível por 5? Porque a do 5 é se ele terminar em 0 ou em 5. Ele aí está terminando em 0, então ele é divisível por 5. Opa! Então ele é divisível por 5. Eu queria saber se ele é divisível por 3. Exato.
que é que eu preciso saber para saber que um número é divisível por 3? O que eu tenho que fazer? Somar os algarismos e Algarismo. ver se o resultado dessa soma é divisível por 3. Ora, 5 mais 3. Sim, Oito. Natália, a aula acaba daqui a 8 minutos. 8. 8 dá para dividir por 3? Não. Não. Não, não. Não dá. Não é divisível por 3. Então, ele também não é por 15. Certo? Então, ele também não é por 15. Certo. A gente pode ir para a próxima de divisibilidade. Sim. Então, vamos para a próxima divisibilidade. Todos copiaram? Sim. Professor, essa é a divisibilidade. Eita. Por 25? Essa é fácil. Divisibilidade por 5. Por 25. Por 25. Divisibilidade por 25. Também é a regra do que termina. Também é a regra do que termina. Se ele terminar em 00, 25, 50 ou 75. Só isso. Se Peraí. terminar nesses números, ele é divisível por 25. Se terminar em 00, 25, 50, 75. Pronto. O senhor vai fazer os Peraí. exemplos ou não? Vamos? Vai. Então, eu vejo aqui 300. Termina em 00. Então, ele é divisível por 25. É. 425 termina em 25. Então, ele é. 750 termina em 50. Então, ele é divisível por 25. 975 termina em 75. Então, ele é divisível por 25. Beleza? Beleza. 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 Então, ó, tá faltando 6 minutos para acabar. Eu prefiro que a gente memorize as regras. E aí, em casa, vocês vão fazer esses exercícios todos aqui de divisibilidade. Até o Professor, 12. volta para que eu estava copiando. Tá, vou voltar. 0,25. Tem que terminar nesse. 75. Se Então essa é a terminar. mais rápida que tem. Você só olha o final do número, se terminar em um desses aí, pronto. É divisível. Isso aí. Então, na aula que vem, a gente vai fazer esses exercícios. Então, anotem aí, ó, os exercícios da página 22 e 23. A página 22 e 23 da apostila. Façam em casa isso, para a gente corrigir na próxima aula. Professor, Ora. tem outra tarefa, o senhor não vai corrigir? Mas vocês fizeram? Teve alguma dúvida? Sim. Teve dúvida? Sim. Então, A vamos lá. última eu não consegui fazer. A última Então, eu vamos não lá consegui nela. para fazer. Então, vamos lá nela. 23, Vamos na apostila, dúvida. módulo 2, né, professor? Então, a última, a Ana Beatriz não conseguiu fazer, vamos fazer. Copiaram aí tudo? Eu copiei, Sim. E outra coisa, memorizem as regras de divisibilidade. Antes de fazer o exercício, memoriza todas as regras. A do 2, a do 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 25. Beleza? E 25. Então, vamos lá. Ora, qual é o exercício, Ana Beatriz? Deixa eu ver aqui. O último é esse aqui. É o 6?
É o. Deixa eu ver aqui. 3A menos 8. Foi a que eu não consegui fazer. Foi 3. Peraí, não é esse não, professor. Acho que não é esse. Não era esse, professor. É porque eu peguei na apostila, eu coloquei só o 1, 2 e 3. Daí eu fiz ali. Página. Acho que era 55. Página 55. Da apostila. O professor caiu. Saiu. Caiu. Oxe, ele deixou gravando. Caiu aqui a internet, né? Bom, vamos É. fazer o. Vamos voltar aqui e Página 55. já está quase na hora, né? Qual foi o exercício que você não conseguiu fazer? O último, esse 6? É da página 55. Da 55? Sim, tava lá porque eu procurei, tava lá falando página 12, 14, as páginas, mas no módulo 2, como tá contando com a primeira página do módulo 1, foi na 55. Então, qual é o exercício? 3, acho. tô- Seria 3? a F. A F. Deixa eu ver aqui no outro caderno. Tá, vê aí. Professor, Sim, vê aí que tá acabando o tempo. Oi, professor, eu oi. vou ter que sair. Tá bom, Natália, pode sair. Pode ir, que Ah, é. você tem que ir para casa da vovó. A letra F? Sim. A letra Tinha F do 2, né? A letra F do 2? Ora, vamos fazer essa aqui rapidinho, que falta 1 minuto. Dado um número natural N, escreva como se representa o seguinte. O dobro de N. Ora, é 2N. O quadrado de N. Professor. N elevado a 2. Sim. Então, professor, não era essa, mas na apostila que eu peguei era a página 55. Não era essa? Então vamos ver. Não. Você falou que era a letra F. Sim, porque a tarefa que o senhor deixou eram A, B, D e F. Aí eu fiz ela, só que a Tá F aqui. a F eu É não esse? quis A fazer. soma de 2 números é 48? Professor, eu acho que não vai dar pra gente fazer, não, porque também não era esse. Tá, então lembra no começo da próxima aula e você já traz o exercício, beleza? Tá. Então tá, gente. Não tá, Vão professor. lá, tá na hora do almoço, né? É, aqui. Tá bem perto da hora do almoço. Aqui estão dormindo ainda. Professor. Eita, ele caiu de novo. Ah, é assim mesmo. A internet fica travando, caindo. Então, mais tarde eu vou ver se eu consigo pegar lá as divisibilidades. Senão, depois... Porque na apostila é a mesma apostila. Então, eu tava lá porque estava contando com a apostila do módulo 1. Contando com o módulo 1, foi a página 55, mas o professor falou página 12 e 14. Você não leu a página 12 e 14? É, tipo, ele falou as páginas que estavam, só que contando com o módulo 1, foi a página 55. Vai saber. Mas o professor não tá achando, então... E agora o professor caiu e deixou gravando a coisa aqui. O professor me deixou anfitrião. Eu acho que dá pra me parar de gravar, não dá? A aula já Já acabou. tirei. Para de gravar aí. Tá, deixa eu ver aqui. Eu não sei mexer aqui. Algum de vocês sabem? Putz, Tirar? caraca. Aí no seu não tem uma nuvenzinha aí? Gravando, pera, aqui.
Não tem aqui Interromper a Charles gravação. Crane?